Jesus, o único a nos justificar perante o Pai, pela sua propriedade, por ser filho de Deus, e pela sua propriedade, por ter passado na situação de humano, ter vivido e ter propriedade, para saber tudo que se passa com o ser humano. E mesmo assim, deu, por amor, a sua vida por nós. O plano para tirar a vida de Jesus começa em Mateus 26, de 1 a 5, onde diz que, tendo Jesus acabado todo este ensinamento, disse aos discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrasse a Páscoa. É interessante que a Páscoa, foi aquele momento onde foi colocado o sangue para proteger as casas, porque passaria um anjo da morte, e todos os primogênitos morreriam lá, ainda no Egito. E olha que interessante, aqui o filho dele, o único também, o unigênito, derramaria o sangue agora por nós. E sabeis que daqui a 2 dias celebrasse a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Interessante perceber que na história sempre teve esse tipo de comportamento dos fariseus religiosos da época, dos saduceus políticos ligados aos religiosos da época, e os escribas, estudantes e intérpretes da lei. E tinha os anciãos, que eram pessoas mais, deveriam ser pessoas mais mestres, mais conhecedores da vida, mais sábios, porém que também vieram a cometer vários sacrilégios. Agora mostra Jesus sendo ungido em Betânia, e por que, o significado da unção do corpo, que depois seria crucificado. Ora, estando Jesus em Betânia, casa de Simão, o leproso aproximou-se dele a mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido e muito dinheiro dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. A palavra molestar aqui até no grego é diferente, A tradução é um pouco no sentido deles caçoarem dela, acharem um absurdo aquilo ali. Porque os pobres sempre os tendes convosco para mim, mas a mim nem sempre me entendes. Então ele estava dizendo que ela estava fazendo aquele ato. Os pobres sempre nós teríamos, eles por perto, porém ele já se ia, e eles não sabiam disso, mas ele já estava se por ir. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Eles nem sabiam, o que ele estava falando, não entendiam. Em verdade vos digo, onde foi pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. E agora nós temos o pacto da traição, em Mateus 26 ainda, do versículo 14 ao 16, que diz que então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos o entregarei. Então ele propôs ali que eles dessem algo em troca, que ele o entregaria, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. É interessante que Judas sempre teve um problema, com a questão do dinheiro. Eu, como terapeuta, talvez eu entenda que teve algum problema lá na infância de escassez ou na adolescência, mas ele deixou o coração, se levar. Provavelmente era um psicopata,
E aí o psicopata, ele manipula, né? Ele cria situações para que as coisas saiam do jeito que ele gostaria. E, segundo os historiadores, Judas também tinha uma ideia, né, de Jesus como o que seria o libertador deles da opressão romana. E aí ele se decepciona com o projeto, né? O propósito de Jesus não era esse. E como hoje, até os dias de hoje, né, algumas pessoas confundem o propósito, né, de um cristão, achando que é chegar e abater os inimigos, e não é por essa linha, né, de pensamento. Ele fala que não é nem por força, nem por violência. E aí, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa, né, em Mateus 26, ainda 17 a 19, fala que no primeiro dia dos pães asmos vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Essa que foi também lá no Egito, né, preparada lá enquanto o anjo, né, passava e os primogênitos eram ceifados. O traidor é indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa, que em Mateus 26, do 20 ao 25, diz que chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentre vós um me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. É interessante nessa passagem aqui que a gente que é terapeuta, a gente lida com o ser humano e acha que todos podem se recuperar. E alguns, psicopata, por exemplo, psicótico, ele tem uma reação química no cérebro que a ciência ainda não conseguiu decifrar uma ajuda para ele. E Judas, eu não sei se era o caso, mas Judas, alguns acreditam que ele já nasceu, né, para isso, porque diz que ele criou todas as coisas, inclusive o mal, né, para o dia mal. E outros já acredita que não, uma certeza eu tenho. Ele sabia, né, do BO, do problema de Judas. E ele escolheu para ser um dos discípulos, né? Talvez ele fazia parte de um propósito maior. Como seu pai criou tudo, né? Todas as coisas. Mas ele também, ele dava lições, ele mostrava, né, através dos seus atos como deveria ser feito, porém ele nunca entrava, né, nesse mérito de como que a pessoa queria levar a vida dela e como que ela acreditava, né, que deveria ser. Então Judas, que tinha essa ideia de que ele, como líder, deveria arrumar uma forma de acabar com os romanos, né, de através da violência tirar o povo judeu daquela opressão, e ele já não, ele já ia da forma que realmente tem que ser, que é com amor, levando, né, o amor de Cristo e o amor do seu Pai, que criou todas as coisas, para que cada um se resolvesse, né, consigo mesmo em prol do que trazia paz à sua alma, e não pela violência, pela imposição. Então aqui em Mateus 26, do 26 ao 30, fala sobre a ceia do Senhor, que diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E o corpo dele seria, né, dado por nós, dividido. A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todo,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, não existe mais, né, aquela necessidade de fazer os ritos, os sacrifícios, porque ele seria, né, dado por nós. Porque isso é o meu sangue, né, da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E agora Pedro é avisado em Mateus 26, do 31 ao 35, que diz que então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Esse é aquele momento, né, onde Pedro conhecia, andou sobre as águas, ele encontrou ele ali lançando as redes, ele mandou que ele lançasse veio aquele tanto de peixe, e é aquele momento onde você fala: pô, vou colar com esse cara, né? Eu tô com ele no rabo. Por quê? Porque você às vezes vai até hoje, né, a Cristo com essa intenção. O que que ele pode te oferecer? Como, né? Às vezes vamos a alguém, né, esperando algo em troca. Porém, quando as coisas ficam difíceis, geralmente a gente prova, né, o que mesmo, por que mesmo nós estamos ali. E Pedro era um desses. Depois nós vamos ver que ele vai ter um encontro com ele depois da ressurreição, mas aí é outra história, né? Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, em nenhum momento te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você vai ver que depois não é isso que acontece, né? E agora nós temos Jesus no Getsemane. Então, esse que foi batizado por João Batista ouviu uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho, quem eu comprazo, né, nele. E agora ele entrou em Jerusalém, né, com o pessoal dizendo hosana, glória a Cristo, né. E agora ele está aqui num dilema que todos nós como humanos passamos, né, um deserto, um momento de silêncio às vezes do nosso Criador, naquele momento nosso que nós precisamos passar. Não é a ausência total de Deus, porque isso só no fim, depois do julgamento, que você vai, quem, né, não for remido por ele, vai experimentar juntamente com o inimigo de nossas almas. Mas aqui é um momento de silêncio, um momento que é necessário, né? E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que mostra aqui em Mateus 26, do 36 ao 46, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Então nós vemos que mesmo Jesus, com aquela angústia, aquele medo, aquela tristeza às vezes que nos tomam, até Jesus experimentou dela, né, na situação de humano. Por isso a propriedade dele para nos redimir perante o Pai, nos justificar, por isso chamados de justo, né, justificado por Cristo, porque ele experimentou todas essas sensações, né? E ele aqui fala que ele entristeceu e angustiou-se. Eu como terapeuta, né, lido muito com isso, tristeza, angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até morrer. Fica aqui e vigia comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha a dúvida, né? Que às vezes a gente é determinado para algo, porém a gente fica na dúvida: será que eu tenho que passar realmente por isso? E aqui, né, ele fala: passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que é essa que é a ideia que nós temos que ter. Mesmo diante do medo, nós falamos: olha, gostaria que fosse diferente, mas não faça como eu quero, faça como tu, né? Porque a tua forma sempre é a melhor.
E voltando para os discípulos, achou eles dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a sua vontade. E não para que não acontecesse, mas para que não, nesse momento, né, de desatino, não nos perdamos, né? Não nos ficamos sem saber o que fazer e tomamos às vezes as decisões equivocadas, porque esse momento, né, de sacrilégio é o momento que às vezes nós nos perdemos e pagaremos depois um preço muito grande. Então a oração dele era para isso, não era talvez no intuito de afastar aquele cálice dele, porque ele sabia que se tivesse que beber, teria que beber. O seu pai tinha determinado e ele sabe do que é melhor. Mas para que esteja pronto, né, para fazer da forma que tinha que ser feito. E voltando, achou outra vez eles dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. É um momento talvez que o inimigo das nossas almas esteja ali falando para ele: Olha, tá vendo, você é um homem de oração, hein? Cadê seu pai? Cadê a resposta? Ele está em silêncio. É um momento que às vezes nós passamos também e nos perguntamos: cadê Deus? Né? Está em silêncio, não vem? E nessa hora nós não podemos duvidar, por mais difícil que seja, porque Ele não duvidou. Jesus é preso, né? Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com a espada e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, dos anciões dos povos. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal: aquele que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximaram-se de Jesus e lhe disse: Salve, mestre. O beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deixaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com ele, nós entendemos ser Pedro, porque ele andava, né, sempre com a espada, e ele não tirou essa espada dele. Interessante, porque ele, através dos atos dele, ele quer que todos nós aprendemos, e não que seja uma coisa forçada ou imposta. E então ele sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embanhe a sua espada, pois todo aquele que lançar a mão da espada, a espada perecerá. Então, todo aquele que for para o lado da violência, né, a violência também o tomará. Então, não é por aí, não é por esse caminho, né, como alguns acreditam. Acaso pensa que não posso rogar ao meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saíste com espada e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que cumprisse a escritura dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. Estavam ali para vigiar, eles acabaram fazendo o que não, né, diriam, né, que iriam fazer. E agora nós vemos Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Então Pedro é aquele, né, que os outros fugiram, ele no momento ali, ele titubeou, mas queria seguir de perto. É aquele que acha que vai dar conta, que não vai, né, pestanejar, mas somos humanos. Por mais coração, por mais força que temos, né, nós somos humanos. E ele sabia. Ora, os principais sacerdotes todos e todo o sinédrio procurava algum testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E não acharam, apesar de ter apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: é este, disse,
Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus falava do santuário, né, que ele agora faria, que era o corpo, né, o santuário do Espírito Santo, e não aqueles templos construídos por homens. E ele morreria e ressuscitaria em 3 dias. Só que eles não entenderiam isso, né? Porque na verdade eles estavam atrás simplesmente de algo que confortasse-os nas suas verdades, né? E não num evangelho, né, que poderia transformar, que poderia moldar. E é esse intuito que nós temos que ter, né? Um evangelho que molda, que nos redime, que faz de nós pessoas melhores, né? E levantando, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardou o silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que voz aparece? Responderam eles: é um réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então é um momento também que nós temos que, durante conflitos e às vezes até confrontos, orarmos como ele orou, para que nós, às vezes, não sejamos afastados desses momentos, porque eles virão, e como foi com ele, também com nós acontecerá em muitos momentos da nossa vida, mas que nós não nos percamos, para que nós não nos deixamos levar, né, pela ofensa e nos entregamos à violência, porque ele não prega isso. A maior força que existe, se você quer saber se realmente uma pessoa é forte, é se ela consegue amar, mesmo quando ela é sujeitada. Então isso mostra um pouco de Cristo. E Pedro nega Jesus agora, né? Ora, estava Pedro assentado, que relata que após Mateus 57 ao 68, agora vem um relato do Mateus 69 ao 75, que diz que ora estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ele estava: este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denunciam. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Ele disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Talvez essa é a diferença de Pedro para Judas. Judas, o orgulho dele, ele ficou ali, né, contrito, fala que depois ele até devolveu as moedas, mas ele suicidou. Ele não percebeu o erro que ele tinha cometido. E Pedro não. Pedro, ele percebe aqui e vai e chora. Ele reconhece. Como aquele rico, né, que foi lá falar com Jesus, Jesus fala: você faz tudo certinho, então vai lá, vende o que tem. Ele simplesmente virou e foi embora. Ele poderia falar: pô, Senhor, foi tanto difícil conquistar. Jesus não criminou por isso. Ele criminou por ele nem contestar, por ele simplesmente se entregar e falar: não, isso eu não vou fazer. Então Pedro, ele chorou, ele reconheceu a fraqueza dele, ele falou: pô, eu sou humano, eu errei, olha só, eu acabei traindo. Ele falou que eu negaria, eu neguei. Ele chorou amargamente, como nós choramos quando nós nos esquecemos, quando nós fazemos o que nós não gostaríamos, né? O que nós sabemos que seria. O Evangelho fala que ao fazer, né, isso não faz com que nós
sejamos, né, bem-aventurados, porém nós temos que saber que Ele nos justifica, que através dele nós poderemos ser salvos de nós mesmos. Amém?